As autoridades do Mali expulsaram uma TV francesa, alegando que estava a fazer comentários difamatórios contra o governo do Mali. E, por outro lado, temos o melhor presidente da África, o capitão Ibrahim Traoré, mandou construir um monumento para reconhecer o herói nacional, que é o Thomas Sankara. Já que na África nós temos aquilo de não reconhecer os heróis verdadeiros e reconhecer os heróis que têm uma história que foi adaptada, não é? Mas o Traoré está a mudar a paradigma. Ele mandou construir um monumento, parecia que não tinha, não é? Não tinha um monumento. Ou seja, o Sankara, neste caso, pelo seu próprio povo, não estava sendo considerado um grande herói por causa de narrativas que foram construídas contra a pessoa aí do Sankara. Mas desta vez o Traoré mudou a paradigma, mandou construir este monumento para celebrar ele. Isso é um grande feito. É disto que nós vamos falar neste vídeo. Se inscreva no canal, deixa seu like e no finalzinho do vídeo deixa sempre aquilo que é a sua opinião com relação a este caso que está a acontecer daquele lado do mundo. Entenda, as autoridades do Mali decidiram encerrar uma TV francesa que estava a operar naquele país porque aquela TV estava a fazer, quer dizer, eles se aproveitam de situações para realmente criar narrativa. Vocês sabem que uma vez até o presidente Putin disse que, olha, o Ocidente, quando se trata de narrativas de guerra da TV, o Ocidente ganha, porque eles são muito bons nisso. É o que está a acontecer neste caso. Já que Mali, vocês sabem, também é um país que está sendo dirigido por militares, para melhor dizer, e eles estão lá a governar o país, então tem sempre aquelas narrativas que entraram pelo golpe, que não são democráticos, que eles têm que sentir vergonha, e que eles são várias coisas contra essas pessoas que estão a governar aquele país, e desta vez não foi diferente. Houve um grupo de pessoas, não é, de pessoas do Mali, que foram manifestar próximo ao palácio do governo. Essa manifestação era pró-democrática, este que é o nome. E o que aconteceu? A TV pegou esta informação e disse que, olha, no Mali não existe liberdade de expressão e no Mali também as pessoas estão a pedir a democracia de verdade e estão a pedir que essas pessoas saiam, quer dizer, desviar aquilo que é a opinião pública. Então, as autoridades reguladoras de sinais de TV o Mali decidiram que, olha, já que a TV cria uma informação que não constitui a verdade, pedimos que vocês deixem o país e, sendo dessa forma, a decisão veio diretamente do órgão que regulariza essa situação de TVs e que oferece sinais. E o governo do Mali concordou, não parou daquele presidente do Mali. Neste caso, ele concordou em encerrar a atividade dessa TV e, consequentemente, mais uma queda, neste caso, naquele país africano. Então, como é que fica, então, a situação neste caso? Isso será que aumenta a tensão entre França e Mali e entre outros países aí? Aumenta porque agora que a narrativa que estamos a ver é que Mali, Burkina Faso, Níger, eles formaram aquela aliança do Sahel, mas também nesses três países não há aquela liberdade de expressão como em outros países. Ou seja, para eles estão a dizer que restringiram severamente a liberdade de expressão. Então, é o que está a se dizer neste caso. E outra coisa que nós podemos falar com tudo isso é que há muita coisa boa que está a acontecer nesses países, mas a mídia tradicional, essa mídia que vocês habituaram de ver, ou que vocês esperam sempre a notícia vir de lá, eles não falam, não relatam boa coisa. Eles precisam de coisas ruins acontecerem para eles relatarem. E isso acaba dificultando aquilo que é informação. Nós temos tido as informações com, digamos assim, pessoas independentes, pessoas que criaram lá um blog, que escrevem a matéria do que realmente está a acontecer, entendem? Por isso que não existe informação. Você pode encontrar essa informação oficial, talvez, num canal televisivo, seja do governo mesmo desses países, ou por essas pessoas independentes que estão sempre à busca das informações daquele outro lado do mundo. Lembrando que esses países falam a língua francesa. Isso significa que a informação ele chega em francesa, vai lá nos países que falam a língua francesa, compreendem tudo, espalham, e você que busca informação em português vai sempre esperar alguém que vá também atrás e traduzir isso e acabar também repassando. Mas é isso que está a acontecer, por exemplo, no Mali. E, enquanto isso, em Burkina Faso temos o nosso grande capitão Ibrahim Traoré, que está a revolucionar aquilo que é a África, de uma certa forma, em termos de mentalidade, pelo menos. Ele construiu um monumento, não é, para homenagear aquele que é o Thomas Sankara. Acho que muitos já sabem quem foi o Thomas Sankara, foi um dos grandes revolucionários de Burkina Faso, que também foi traído
com o seu próprio irmão de Burkina Faso e, consequentemente, o Ocidente o abateu. E isso aconteceu com muitos outros líderes africanos, mas nem podemos entrar nisso agora. Mas agora, neste momento, construiu-se aqui um monumento, não tinha um monumento oficial para celebrar essa grande figura que foi o Thomas Sankara, no caso, e revolucionário, o capitão Ibrahim Traoré pensou melhor construir um monumento para celebrar este grande homem, porque também ele se inspira, de uma certa forma, nesse grande homem, se inspira em Gaddafi, se inspira em aqueles outros grandes, Patrice Lumumba, aquelas pessoas que já deram passo lá desde muito, que era importante nós seguirmos com nossas próprias pernas, não se ajoelharmos 100% com esses imperialistas. E na África, como eu já havia dito no princípio, lá sabotam os verdadeiros heróis. É normal que num país o verdadeiro herói seja considerado vilão. E isso aqui é muito normal. Eu acho que para quem me assiste e sabe disso lá na África, nós aprendemos na escola que aquelas pessoas que se revolucionavam, tipo que criaram conflitos, que não queriam atender ideias dessas pessoas, foram considerados rebeldes, foram considerados terroristas, foram considerados aí muita coisa, tipo vilão mesmo. Todo mundo ficava contra aquelas pessoas, tipo, aquela pessoa tem uma história muito feia, cometeu isto e isto, mas na verdade era só uma forma em que eles encontraram de manipular a nossa cabeça. Só que hoje em dia, já que tudo acabou, nenhuma mentira dura para sempre, a verdade chega à tona, dizer que não, aquelas pessoas tinham razão quando faziam o que eles faziam, tinham razão quando eles lutavam, tinham razão quando eles desconcordavam. Então, essas pessoas são verdadeiros heróis, só que hoje eles não são considerados heróis de nenhuma forma. Ou seja, a elite fantoche que é colocada normalmente na África, que controla e que dita as regras e acaba dizendo que não, fulano de xixi que é herói verdadeiro. Então isso tem acontecido muito. Por isso que o Thomas Sankara, aliás, o Thomas Sankara já é um herói, já é um grande herói, e Ibrahim Traoré, reconhecendo isso, ele construiu um monumento para celebrar esta grande figura. Então isso é de admirar. Portanto, são essas coisas que estão a acontecer neste exato momento. Qual é a vossa opinião com relação a isto que está a acontecer? E olha, deixa sempre sua opinião aqui, porque é muito importante discutirmos esse tipo de coisas, porque eu vejo muitos comentários aí dizendo, mas eles são ditadores, eles são futuros ditadores, isso não pode, precisam ser democráticos. Portanto, vocês têm que deixar aqui nos comentários a vossa opinião com relação a isto, porque é muito importante. E por hoje dizer que é tudo, e nós nos veremos no nosso próximo vídeo. Continue acompanhando o canal, porque passamos diariamente informações referentes ao que acontece lá do outro lado do mundo. Fui!